Aqui e estive a orar durante este tempo. Foi uma semana bem ocupada, graças a Deus por isso, e Deus colocou no meu coração um texto em Romanos. Eu sei que nós ainda estamos no rescaldo do ano novo e espero que cada um de nós, como cristãos, desejemos ser melhores cristãos. E a única razão pela qual a igreja está na terra é por causa daqueles que não são igreja. A única razão pela qual a igreja está na terra é por causa daqueles que alcançar aqueles que ainda não são igreja. Nós acreditamos que se o número dos salvos já estivesse completo, se o tempo da graça já tivesse terminado, nós já teríamos sido arrebatados. É a nossa doutrina, a nossa convicção. A igreja já teria deixado este mundo para estar com Cristo na glória. E sabem que o nosso lema é amor, humildade e serviço. E isso implica muito aquilo que nós estudamos, e quem teve a oportunidade de estar aqui na conferência ouviu muito sobre o valor da humildade. Aquilo que nós vimos aqui nas palavras daquele homem de Deus, que agora tem a responsabilidade de presidente da República do Malawi. Um homem humilde, um homem que se dispôs a dar o seu testemunho de como estas conferências cristãs acabaram por influenciar a sua vida e como ele agora pode servir também a sua nação. E todos nós somos chamados a servir. Irmãos, quando nós não servimos, nós somos tristes, nós somos frustrados. Há muitas formas de servir. Há a forma prática, a forma espiritual. A forma espiritual, tudo é espiritual, mas não quer dizer em termos de oração, de intercessão. Chega uma altura onde nós já não temos a energia, se calhar, que tínhamos no passado para ir, para fazer, mas podemos suportar aqueles que estão e aqueles que fazem. É muito interessante porque esta manhã eu estava num devocional a ler um testemunho, que vou só dar aqui a versão reduzida, de Livingstone. Livingstone, ele foi um dos maiores missionários em África. Ele foi um escocês e a história resumida começa assim. Houve um missionário que saiu de uma igreja da Escócia, do interior da Escócia, para ir fazer um trabalho em África e levar o Evangelho a muitas tribos que não conheciam Cristo nem a mensagem do Evangelho. Esse missionário foi com muito esforço e teve vários anos a trabalhar em África. O trabalho aumentava, as dificuldades aumentavam, ele sentia-se só, abandonado, sozinho naquele trabalho. Então ele tem a oportunidade de regressar à sua igreja na Escócia. E quando ele regressou, estamos a falar ainda no final do século XVIII, início do XIX, ele soube que era um tempo de chuvoso, de inverno, havia muita lama, as estradas não são como é hoje, não havia transportes como é hoje. E o pastor da igreja que o tinha enviado disse-lhe assim: olha, nós não vamos ter muitos crentes neste culto. Ele tinha preparado no coração uma mensagem de desafio e ia terminar a mensagem a dizer: serás tu a próxima pessoa para ir para a África como missionário? E o pastor diz-lhe aquilo: olha, não vai estar muita gente no culto, os jovens não vieram, só estão os idosos que vivem aqui à volta. E ele ficou naquela luta. Os irmãos já são idosos, eu não vou dizer se eles vão para a África como missionários, mas o Espírito Santo continua a dizer: diz. E ele pregou e tinham poucos crentes, acho que eram menos de 20 a assistir. Ele pregou uma mensagem como se a casa estivesse cheia e disse: serás tu o próximo missionário? Assim diz o Senhor: a quem enviarei? Será que tu vais responder: eis-me aqui, envia-me a mim? E só havia idosos diante dele. E de repente, uma criança de 10 anos que estava atrás do órgão a soprar o vento para o órgão, que o seu pai era organista da congregação, ele levanta-se e diz: eis-me aqui, eu irei. E esse era Livingstone. E ele, de facto, depois foi aconselhado a estudar medicina e ir como estudante, como missionário médico para a África, e foi um dos maiores missionários. Mas esta não é a parte mais bonita. Esta é bonita, mas a outra parte bonita. Ele foi para a África e trabalhou entre as tribos não alcançadas, e um dia um chefe de uma tribo vizinha disse-lhe assim: Livingstone mandou uma mensagem:
A nossa tribo vai aí à tua base missionária e vai matar toda a gente. Nós não podemos tolerar o que estás a fazer e nós vamos aí e vamos matar todos. Ele mandou uma mensagem, um telegrama para a sua igreja, mandou para muita gente para orarem por ele e para o protegerem. Pôs a igreja, a base missionária em oração. E veio aquele dia que ele tinha dito que iam lá matar e não aconteceu nada. Passado alguns anos, o chefe dessa tribo consegue ser evangelizado e converte-se a Jesus, e toda a tribo se converte a Jesus. E Liverstone estava a ministrar àquela tribo, e depois do chefe da tribo já ser batizado e ser um crente, ele pergunta-lhe assim: tu lembras-te há uns anos, quando tu disseste que vinham cá nos matar e acabar com todos nós? Ele disse: sim, lembro-me perfeitamente. Acabaram por não vir. Não, nós fomos. Nós fomos. Vocês vieram? Sim, nós fomos. Nós fomos e quando chegámos haviam 38 gigantes à volta da base, guerreiros gigantes à volta da base, e nós olhámos uns para os outros e dissemos: é melhor não metermos com aqueles gigantes, e voltámos para o mesmo caminho de onde viemos. A história é bonita, não é? Agora reparem, Liverstone voltou à sua igreja no interior, uma igreja pequenina, e ele contou esta história na sua igreja, na conferência missionária. E a secretária da igreja, no final do culto, disse assim: Liverstone, lembras qual foi o dia em que isso aconteceu? E ele disse: sei perfeitamente o dia. Ele tinha os diários, nós sabemos isso porque está tudo escrito nos diários de Liverstone. E eles foram ver o dia. Tinha sido o dia do culto de oração e estavam 38 irmãos na congregação, de joelhos, a orar pelo seu missionário. Será coincidência os 38 irmãos em oração, os 38 gigantes que estavam a defender? Irmãos, Deus é grande e poderoso. A obra que Deus faz ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus de agir. E nós estamos a viver dias, irmãos, em que somos chamados para agir, seja em oração, como esta igreja da Escócia que orou para o seu grande missionário, grande porque foi um homem nas mãos de Deus, um homem humilde, um homem que realmente cedeu para a missão. E nós temos missionários e missionárias no campo, nunca podemos esquecer. E eu tenho sentido no meu coração, irmãos, que aquilo que Deus nos está a chamar como igreja é nós nos tornarmos uma potência missionária, e que no meio de nós, moços e moças, jovens que estão frustrados e que estão cansados e que entendem que a vida é muito mais do que aquilo que estão a experimentar, digam: eu farei alguma coisa para mudar a história do mundo, eu quero fazer parte da história dos heróis da fé que se deixaram usar por um Deus Todo-Poderoso para transformar nações. E Deus quer usar a Assembleia de Deus de Lisboa, como usou no passado, irmãos, como usou no passado, não é nada de novo. Deus quer usar, Deus quer fazer, e nós vamos orar nesse sentido e clamar nesse sentido. Agora, todos nós estamos aqui, eu sei que muito de nós já ouvimos a voz de Deus, e o problema é como discernir, como entender, como conseguir compreender a voz de Deus no nosso ouvido espiritual, como nós podemos compreender. E hoje eu trago então um texto do apóstolo Paulo para a igreja no coração da Europa, nós também, na altura Romanos, e nós vamos abrir aqui no capítulo 7 de Romanos, a ler os primeiros 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei e do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operaram em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, apresentamos a Ti a Tua palavra.
A exposição da mesma dá-nos graça, mas acima de tudo oramos que o Espírito Santo a aplique a cada coração nesta manhã. Fala connosco como igreja, fala comigo, Senhor, preciso de ouvir a Tua voz e que a Tua palavra vá de encontro, desafiante, desafiadora, para, Senhor, nos despertar para aquilo que é a chamada da última hora. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos só ao contexto aqui. Os irmãos estão a ver aqui uma mulher, uma viúva, em que diz que a mulher, quando está casada, ela está sujeita ao marido pela lei, não é? Até que a morte o separe, e está sujeita ao marido enquanto ele viver. Mas se por acaso, por infelicidade, o marido morrer, a mulher fica livre para voltar a casar, a mulher fica livre para ter outro marido, ser de outro homem. Ela foi de um homem, até que a morte o separou, e depois pode ser de outro homem. É muito interessante porque o apóstolo Paulo pega nesta metáfora para dizer aquilo que aconteceu connosco. Ele está a comparar-nos com uma viúva, nesta analogia do casamento, para explicar a relação que a lei tem agora sobre os crentes. E mesmo quando a viúva, o seu primeiro marido morreu, e nós conhecemos algumas irmãs nossas que voltaram a casar, e também irmãos nossos que voltaram a casar, e claro, é muito difícil porque sempre há uma imagem do primeiro relacionamento, e essa imagem tem que ser muito bem esclarecida e tratada para não influenciar o segundo relacionamento, e é um passo de fé. Há muita gente que prefere ficar viúva ou viúva, mas outros querem voltar a casar, e a lei diz que pode ser isso, e a Bíblia também nos diz que depois da morte, porque no céu não há casamentos, nós não vamos lá a voltar, não é como os fariseus disseram a Jesus: olha, uma mulher morreu o primeiro marido, morreu o segundo marido, morreu o terceiro marido, morreu o quarto marido, morreu o quinto marido, e chega ao céu, vai ser mulher de quem? Quantos maridos vai ter? E Jesus disse: vocês não entendem nada, no céu não há casamentos, não há casados nem deixados de casar. O estágio que nós temos aqui é completamente diferente desse estágio espiritual que nós temos no céu. Então Paulo pega nesta analogia para nos dizer que também nós, e o povo de Israel, e aqueles que eram judeus, mesmo, portanto, a diáspora que estava em Roma, e esta carta fala muito também para a diáspora em Roma, mostrando que Jesus, mostrando que é pela fé e não pelas obras, como nós sabemos que somos salvos, não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo começa aqui a discorrer acerca da vida cristã e da função que a lei tem sobre a nossa vida cristã. Nós temos uma memória do primeiro relacionamento, assim como a viúva tinha uma memória do primeiro relacionamento com o seu marido, e certamente tem bons momentos, pode ter até fotografias, não é aconselhável ter muitas, se está agora no novo relacionamento, mas acontece que ela vai ter, não dá para apagar essas marcas. E Paulo está a dizer, não dá para apagar as marcas da lei. Nós temos que entender o que é que Deus queria fazer com a lei e o que é que Deus quis fazer depois através da obra de Cristo em nós. E nós temos que entender que no passado nós estávamos debaixo da lei e que a lei teve uma importância e tem uma importância para nós, e nós vamos ver a importância da lei, mas agora a lei, nesse sentido, morreu. A nossa ligação que tínhamos com a lei, deixámos de ser legalistas para vivermos debaixo da graça. Então vamos nos debruçar nesta manhã sobre isso, com a morte. Por isso Jesus diz: vocês, irmãos, verso 4, já estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, através do corpo de Cristo nós morremos para a lei. Então já não somos da lei, mas agora nós somos daquele que ressuscitou, dentre os mortos, a fim de nós podermos dar fruto. E reparem sempre que há sempre uma obra da libertação com um fim. A obra liberta-nos para servir. Se alguém não serve, sente-se frustrado. Se o crente vem à igreja para sentar apenas na cadeira, apenas para ouvir a palavra, apenas para trazer as suas ofertas, e não entra num grupo de intercessão, não entra num trabalho de suporte, não entra num trabalho de voluntariado na igreja, num ministério qualquer, no falar aos outros de Jesus, numa distribuição de literatura, seja qual for o ministério, se o crente não faz nada mais, ele é frustrado. É um crente triste, porque nós somos libertos para servir. Envolvemos em qualquer ministério da igreja, seja cantar no grupo das mamãs, seja na cafetaria, seja na portaria, seja nas obras da igreja, porque quando nós servimos, ontem depois aqui, os elementos do ministério que ficaram para nos ajudar, e está aqui o meu parceiro Silvio logo na primeira fila,
que era aqui, andava a correr, parecia um jovem nos seus 20 anos, não é? Com várias cadeiras nas mãos, e eu digo, vai com calma que eu não consigo acompanhar este ritmo, não é? E nós estávamos com uma alegria, saímos aqui com uma alegria, porque nós servimos ao Senhor, mesmo numa coisa prática, nós servimos ao Senhor. Nós não vimos em esforço, nós não vimos por obrigação, nós não fazemos nada por obrigação, nós fazemos por devoção, por gratidão a Deus que nos deu uma nova vida, e nós fazemos com gratidão. E quando nós fazemos, o Espírito Santo vem dizer, estás bem, servo bom e fiel. É isso mesmo que tu tens que fazer. Então nós temos que despertar esta atividade e proatividade dentro de nós. Então esta analogia de um casamento da viúva que teve um primeiro marido, assim era nós debaixo da lei. Nós estávamos de facto unidos à lei. O povo de Israel estava unido à lei, a diáspora estava unida à lei. Mas com a morte de Jesus Cristo, essa primeira fase foi alterada. Fomos libertos da lei para habitarmos agora em união com Cristo Jesus. Mortos para a lei, diz no verso 4. Assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Mas quem é o outro? Não é mais o pecado, não é mais Satanás, não é mais o mundo. Estáis libertos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos fruto. Mortos para a lei. Através da morte de Cristo na cruz, nós somos libertos da condenação da lei. Cristo já cumpriu tudo o que nós precisávamos de cumprir. Na cruz do Calvário, Jesus cumpriu tudo. Jesus pagou as nossas dívidas. Por isso, quando recebemos a Jesus, quando aceitamos o seu sacrifício, nós somos libertos da condenação da lei. A lei nos condenava. Os mandamentos nos mostram que nós não conseguimos pôr em prática e sermos santos por nossas próprias ações, pelos nossos próprios méritos. Até as nossas melhores ações, diz a palavra, são como os trapos de imundícia. Então nós não podemos fazer alguma coisa para alcançar o céu. Nós temos que receber o que Jesus fez para podermos entrar no céu. Mas Jesus também fez alguma coisa, não para irmos só apenas para o céu, mas que enquanto estamos aqui, temos o seu corpo ativo e proativo, servindo ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor vem pelo serviço e a alegria do Senhor é a nossa força. Então para que serve a lei que nos escravizava, que não tem mais domínio sobre nós? 2 aspectos apenas. Não vou pregar sobre a lei, noutra altura talvez, ou outro irmão poderá fazer isso, mas a lei serve como espelho. A lei serve como espelho. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. A lei serve como um espelho que revela a nossa natureza pecaminosa. Jesus ampliou a lei. Jesus tornou a lei ainda mais difícil de cumprir. Os fariseus diziam, aquele que adulterar, aquele que olhar, aquele que cobiçar, aquele que tomar, aquele que tiver um relacionamento com a mulher do seu próprio é adúltero. Mas Jesus diz, não, aquele que olha, aquele que deseja no coração já é adúltero. Então Jesus mostra que é o coração onde nós pecamos, é na nossa mente onde nós pecamos. O corpo é apenas uma expressão de algo que já aconteceu dentro de nós. Se tu passas muitas horas a ver porcaria no telemóvel, usando uma expressão mais leve, se passas muitas horas a ver coisas, é normal que o teu desejo do corpo depois é pôr em prática aquilo que já desceu pela janela dos teus olhos e desceu ao teu coração. Então tu precisas de olhar para a lei e ver como um espelho. Eu estou em pecado, eu vivo em pecado, eu não consigo agradar a Deus, eu por mim próprio não posso ser santo, eu preciso de alguém que faça essa obra por mim. Já houve alguém que fez, o seu nome é Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nós sermos libertos da escravidão da lei e vivermos para entendermos de uma forma santa, sempre dependente, sempre humildemente, sempre nos humilhando cada vez, às vezes ao final do dia, nós fazemos sonda-me a Deus e fazemos oração de Davi, vê se é em mim, prova-me, vê se é em mim algum caminho mau, algum pensamento, guia-me pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Então Paulo destaca aqui que a lei foi importante para trazer o conhecimento do pecado. Se não houvesse lei para mostrar ao mundo o que era pecado, o que era desagradar a Deus, as pessoas estavam à deriva. É por isso é que hoje nós vivemos uma nova geração, irmãos, nos nossos países, e mais aqui em Portugal e na Europa, que não conhece nada da lei. Então eles vivem em pecado porque não sabem, ninguém lhes disse que é pecado. Ninguém lhes disse que fazer sexo fora do casamento é pecado. Aliás, se nós dissemos isso aos nossos colegas, eles vão dizer, tu és completamente maluco.
Mas onde é que já se ouviu isso? Onde é que já se ouviu isso? Eu disse, não, está na lei de Deus. Mas eles não conhecem a lei, por isso para eles não é pecado. Porque ninguém lhes falou a lei. Os pais não lhes ensinaram a lei. Os avós não lhes passaram a lei. E ninguém lhe passa a lei e vivem entregues até instituições que até fomentam. E as escolas querem começar logo com as crianças a dizer que devem expressar a sua identidade, expressar as suas ações e as suas inclinações. Mas nós, pela lei, sabemos que a inclinação da carne é para a morte e para o pecado. Então nós temos que denunciar o pecado, temos que pregar o que é pecado. Corrupção é pecado. Se alguém está à frente de algum departamento, de alguma situação e traz benefício próprio, usa da sua posição para colocar alguma coisa no bolso ou para obter algum bem, é pecado. Está escrito na palavra de Deus. Mas alguém tem de ouvir que isso é pecado. Nós temos que viver de uma forma agradável. Então o que é que a lei fez? A lei veio trazer-nos o conhecimento do pecado. Mas a morte de Jesus Cristo, louvado seja o seu nome, Ele nos chama a viver uma nova vida, não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, o seu favor imerecido a cada dia. E mesmo quando caímos, Ele nos levanta, louvado seja o seu santo nome. Então há uma transformação interna. Nós olhamos para a lei e vimos, mas eu não sou capaz. Não cobiçarás o carro do vizinho, o jumento do vizinho. Às vezes eu estou a olhar para o carro do vizinho e gostaria de ter um carro igual. Eu olho para uma publicidade e gostaria de ter um carro. A lei mostra-nos que nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós estamos sempre a cair em tentação. A lei mostra-nos que a tentação muitas vezes nos faz... Eu já na terça-feira, na quarta-feira pregava aqui aos irmãos na igreja que a tentação não significa pecado. Porque Jesus foi tentado, mas Jesus nunca pecou. A tentação não é pecado. Cair na tentação é que é pecado. E Jesus foi tentado, mas não caiu. Ele repreendeu. Como é que ele repreendeu? Ele venceu. Como é que ele venceu? Através da palavra. Ele citou, ele tinha a palavra dentro dele. Por isso, em vez de colocarmos a lei, ou a deslei, não sei se esta palavra existe, a não lei do mundo, diante dos nossos olhos, nós colocamos a lei de Deus diante dos nossos dois olhos, que serve como espelho. E nós olhamos para o espelho e vemos, pois, estou todo despenteado. Não é? Olhamos para o espelho e tentamos nos arranjar, a ver se as golas estão dentro aqui do pullover e coisas. Tentamos, porque o espelho mostra-nos o que está errado, a lei mostra-nos o que está errado em nós. Por isso nós lemos a palavra para nos aprumarmos pela lei. É isso que a lei serve. Mas nós estamos mortos para a lei, porque em Cristo, através de Cristo, nós somos chamados a viver uma vida através da ressurreição, o poder da ressurreição, através de Cristo, produzindo frutos para Deus. Então isto implica uma transformação interna. Não estamos mais presos à exigência da lei, às exigências da lei, mas vivemos pela graça de Deus a cada dia. Agora vejam o que é que diz a seguir. Estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Ninguém te obriga a entregar a tua vida a Jesus. Nós queremos que os nossos filhos sigam Jesus, se entreguem a Jesus, mas eles têm que tomar as suas decisões. Agora, quando eles tomam uma decisão de seguir a Jesus, significa que não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. Nós somos dele, nós escolhemos, nós nos entregamos nele. E quando nós somos agora doutro, não é? Como diz aqui no verso 4, para que sejais doutro, quem? Daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto. Escute, minha irmã e meu irmão, dar fruto é essencial. Nós temos estado a estudar também no curso Graça, que terminou agora nesta última quarta-feira, sobre permanecer. Os irmãos estão aqui que acompanham o culto de quarta-feira, e estas 14 semanas que nós tivemos neste curso, os irmãos lembram-se perfeitamente que nós falámos que a vara, por si mesma, não pode dar fruto. Ou seja, a vara não está lá. Quando entramos numa vinha e ouvimos a vara, nós não ouvimos na vinha nenhuma vara a fazer esforço para dar fruto, a ver se sai uma uva, pim, pim, não. A vara não faz esforço nenhum. A vara está lá. A vara só tem que permanecer
ligada à videira. A ligação à videira que é fundamental para dar o fruto. Porque nós, se produzimos fruto de nós mesmos, se a vara não estiver bem ligada, chega a certa altura que até começa a produzir, mas porque foi cortada, porque está seca, o fruto vai secar, não consegue ter a seiva. O fruto não serve para nada, não serve para nada. Agora, o nosso esforço tem que estar ligado à videira, ligado a Cristo. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós estamos ligados a Ele, e é Ele que nos dá, e o objetivo dele é que nós tenhamos fruto. É isto, demos fruto para Deus, que é o lavrador e que passa por meio e olha para a videira, a sua videira que é a igreja, no tronco que é Jesus, e olha para a videira e vê lá nós como varas, que às vezes temos que ser podados, às vezes não sempre, temos que ser periodicamente podados para que possamos dar fruto, e fruto que possa permanecer, frutificar para Deus. Frutificar para Deus. Só aqui, ainda fazer aqui só passar pelo verso 5, diz: quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. O fruto para a morte é o fruto da carne, a carne sem lei. E se nós não tivermos a lei para nos mostrar o que é fruto de morte, e se nós não tivermos em Cristo, é fácil darmos fruto para a morte. As paixões dos pecados, as inclinações, o pecado da luxúria, o pecado, tantos pecados hoje em dia que estão aí, que são da moda, são pecados da moda. O pecado da luxúria, o pecado da imoralidade, é um pecado da moda. Eu não trabalho, infelizmente, com descrentes. Quer dizer, felizmente, porque estou a trabalhar na igreja. Se trabalhaste na igreja com descrentes também não era mau, não era muito bom. Mas os irmãos que trabalham, o meu genro que trabalha, o obreiro Melquisedeque, e ele, claro, quando vem do trabalho, ele vem cheio de histórias, de gente que não tem lei, não tem conhecimento da palavra. E ele conta histórias, as pessoas ficam admiradas. Como é que um jovem como ele, 21 anos, já casado, e para quê? Se podia ter experimentado tantas coisas, ter vivido com tantas mulheres. É porque a moda é essa, o normal é isso. Mas nós escolhemos mortificar as nossas paixões da carne para nos dedicarmos a Deus e esperar de Deus até no campo sexual, no campo relacional, aquilo que Deus tem para nós, aquela que Deus tem para nós, e não nos precipitamos, mas esperarmos em Deus. Porque o mais fácil na carne é frutificar no pecado, que vai levar à morte eterna. Eu não falo de morte física, muitos dos pecados dão lugar à morte. No gangue diz: vive-se para a navalha, morre-se pela navalha. Não é assim que eles dizem nos gangues? Vive-se pela navalha, morre-se pela navalha. É assim, é a lei do gangue. Porque a lei do pecado gera morte, mas a lei de Cristo gera vida e vida eterna. Nós vivemos pela palavra e vivemos para Cristo, e temos que frutificar para Deus. Eu não vou ficar aqui muito mais tempo, porque o meu propósito era frutificar para Deus. A nova vida em Cristo capacita-nos para produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que mostram a natureza de Cristo em nós. O Espírito Santo que habita em nós impulsiona-nos a viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Um cristão, quando ele é guiado, quando ele é conduzido pelo Espírito, Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar ao Pai, eu vou-vos enviar outro Consolador para que esteja convosco. Ele vos ensinará, Ele vos conduzirá, Ele vos guiará em todas as decisões. Então o segredo da igreja, o meu segredo, o segredo dos cristãos, é podermos ouvir a voz do Espírito e sermos conduzidos pela voz do Espírito e produzir frutos que esse Espírito produz em nós. Um cristão que é guiado pelo Espírito, em vez de se focar nas regras, na lei, Paulo enfatiza que a vida cristã é marcada por um fruto que brota naturalmente. Brota naturalmente, porquê? Porque o coração foi transformado. Nós éramos bravos, mas fomos enxertados na videira verdadeira, e agora produzimos a natureza da videira. Louvado seja o seu santo nome. Fruto do Espírito, estudámos aqui no final do ano passado. Não é algo que nós conquistamos pelas nossas forças, como a lei que era conquistado pela força. Não, o fruto do Espírito é um presente divino que cresce em nós à medida que permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. O fruto do Espírito é a evidência de quem é cristão verdadeiramente e quem não é cristão.
Ser cristão não é vir à igreja e trazer uma Bíblia debaixo do braço, ou numa malinha, ou mesmo para que toda a gente veja que trazemos uma Bíblia. Isso não é ser cristão. É importante nos dias em que vivemos, mas isso não é ser cristão. Ser cristão não é conhecer a Bíblia toda, de cor e salteado, os versículos todos. É importante isso, é muito importante, mas também não é ser cristão. Ser cristão não é pagar os nossos dízimos ou ofertas. É importante isso, mas também não é ser cristão. Ser cristão é aquilo que nós produzimos. Quais são os frutos? E está. Nos frutos acaba por estar isso mesmo. Aquilo que nós produzimos através do Espírito Santo que habita em nós e que produz em nós. O fruto do Espírito, amor. Um amor altruísta, um amor incondicional, um amor que busca o bem do próprio. Alegria. Uma paz interior que transcende as circunstâncias e traz alegria. Paz, uma calma tranquilizante que vem do conhecimento íntimo com Deus. Paciência, a capacidade de suportar dificuldades e as pessoas com longanimidade. Benignidade, a gentileza e a bondade que se manifestam nas nossas ações e nas nossas palavras. Bondade, uma disposição para fazer o bem aos outros sem esperar receber algo em troca. Fidelidade, a lealdade e confiança em Deus e nas pessoas e sermos fiéis à sua palavra. Mansidão, uma força que é controlada em nós, as nossas impulsividades, os nossos impulsos serem controlados. Há uma humildade que não se deixa levar pela ira, domínio próprio, capacidade de controlar os nossos desejos e as nossas paixões. Mas no final, o verso 6 diz: nós estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Qual é o propósito? Irmão, leia comigo o final do verso 6. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Sirvamos em novidade de espírito. Eu ando à procura, a cada dia procuro, espero que os irmãos procurem também, que se nos mostre o que é servir nesta novidade de espírito. Servir em novidade de espírito implica uma vida cristã caracterizada por uma forma de vida, por um estilo de vida que é guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós podemos nos guiar pela lei e tornarmos-nos bons religiosos. E é bom ser religioso. Mas Deus quer mais, muito mais. Nós conhecemos pessoas que são muito religiosas. Eles saem ao domingo para ir para a igreja, vestem o seu melhor fato. Eu não estou dizendo que isso é errado. Estás muito bonito, irmão Silvio. Aliás, és muito bonito. Não estou a dizer que é errado isso. Mas tentam sair de casa com o seu melhor outfit. Mas como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Servir em novidade de espírito significa que nós não vivemos no legalismo da lei, da tradição, da religião. Nós não vamos. Só quando nós saímos daqui, ontem ouvimos isso, foi a última palestra, em que havia uma igreja que à saída tinha uma placa a dizer: estás agora a entrar no teu campo missionário, porque o campo é fora da igreja, não é dentro da igreja. O nosso comportamento lá fora é que importa. Porque aqui dentro é muito fácil termos um bom comportamento, porque nós sabemos o que cantar, o que dizer, estar caladinhos durante o tempo da palavra, dizer um amém no sítio certo. Se estamos a dormir, dizemos um amém no sítio errado. Mas pronto, dizermos e respondemos à mensagem, tudo muito bem. Mas isto é um comportamento religioso, não estou dizendo que é errado, está bom, é bom. Mas o que importa é como nós vivemos lá fora. É aquilo que nós revelamos ao mundo. Quem é que nós revelamos? O fruto da carne que está em nós, ou o fruto do Espírito? Ou o fruto que o Espírito produz em nós? É um reflexo da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Então nós precisamos de servir em novidade de Espírito, ou seja, a caducidade da lei. A lei era importante, e não estou a dizer que não é importante cumprirmos a lei, porque a lei é sempre o espelho que nós devemos colocar diante de todos os dias para ver se estamos afinados ou não, mas nós não vimos. O fim não é cumprir a lei. O fim é cumprir a vontade de Deus e o plano de Deus. É por isso é que nós vemos às vezes algumas pessoas, e normalmente as pessoas mais usadas por Deus, não digo toda a gente, porque graças a Deus isto não é regra, mas eu podia dar-vos aqui vários exemplos de gente que foram usadas por Deus para grandes milagres, para a salvação de milhares de vidas, e que viviam constantemente em fragilidade, em termos de tendência de cair na tentação. E quando nós lemos então os seus livros e conhecemos as suas histórias, eu não queria aqui citar nomes porque é muito feio citar nomes, mas há uma pessoa que vem à minha mente
e que foi uma influência na minha vida que só os mais velhos conheceram. Uma grande mulher de Deus que foi usada para fazer milagres e sinais. Ela vivia numa constante luta contra si próprio, por não conseguir ter relacionamentos sadios, por não conseguir ter uma vida familiar estável. Mas como nós ouvimos ontem, quando a Johnny, que foi uma das últimas oradoras, falou, e quando conta a sua história e diz como Deus usou ela se tornar tetraplégica para poder alcançar mais de 1.000 milhões de inválidos em todo o mundo, com o ministério que ela tem, inspirador. Quando nós entendemos, irmãos, que é na fraqueza que Deus floresce, é naquele que se sente frágil e fraco, mas que depende de Deus a todos os momentos. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não estou a ser capaz, Senhor, está a ser demais para mim. Não é alguém que vive no seu orgulho a dizer, Senhor, tu comigo podes contar, eu sou dizimista, eu faço as minhas orações, eu estou aqui no centro do mundo, conta comigo, Senhor, afinal os olhos já estão todos postos em mim porque eu sou muito bom, conta comigo. Não, mas quando o outro está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu preciso que tu me dês força, eu preciso que tu me renoves a paixão, eu preciso, e quando nós estamos ali a orar e a clamar de joelhos ao Senhor, vem o Espírito e diz, o meu Espírito se aperfeiçoa na fraqueza. 3 vezes pedi ao Senhor, Senhor, afasta de mim este espinho, dizia o apóstolo gigante Paulo, e o Senhor diz, não, a minha graça te basta. Os irmãos estão a entender? Então vem aqui dizer, nós estamos livres da lei, nós morremos para isso, para que sirvamos em novidade de espírito. Em novidade de espírito significa que a nossa motivação tem que ser, é a capacidade, e a capacidade da nossa motivação e a forma com que nós vivemos a Deus tem que vir do Espírito, tem que ser inspirada pelo Espírito, tem que ser dirigida pelo Espírito, não pelos nossos esforços humanos. É uma vida que é resultado de uma intimidade que temos com Deus. Muito interessante ontem também, claro, nós estamos cheios, nós estivemos aqui a ouvir, a nossa cabeça está cheia, porque são 2 dias, a apanhar tanta coisa, depois temos que digerir durante a semana seguinte. Mas uma mulher de Deus, a Megan, que agora tornou-se também uma das líderes da igreja, o seu marido era o pastor-presidente, ele não fazia nada, ele cuidava das crianças, tinha o Ministério das Mulheres na igreja, era uma mulher simples, e de repente, numa noite, o marido deitado ao lado, um ataque cardíaco fulminante, ali nos 40, e ele parte, e a igreja fica, e ela teve que se chegar à frente, e Deus começa a usar aquela mulher de uma forma tão grande que o marido nunca foi usado, e ela só chegou na segunda parte do jogo, chegou ali na segunda parte do jogo, e Deus, usando aqui uma analogia do futebol, os irmãos estão a entender, não estava à espera, estava lá só a apoiar, e Deus começa a usar, e usa, e ela é uma das oradoras mais queridas, desde há 3 anos, porque é uma mulher que fala muito das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades, da dependência que ela tem do Senhor, e são essas pessoas que nos inspiram, porque a pessoa que mais me inspirou na minha vida foi a minha mãe, com as suas muitas fragilidades, diabetes, doenças, cuidando do sogro, da sogra, do pai, toda a gente em casa doente, fazendo comida para toda a gente, servindo na carrinha, indo buscando os irmãos da igreja, muitas vezes subindo quando o marido não conseguia pregar, para pregar, e Deus a usava de uma forma preciosa. Uma mulher frágil. São estas pessoas que nos marcam e que nós temos que olhar e perceber que é na nossa fragilidade, nesta novidade de vida que nós queremos servir ao Senhor e dizer: Senhor, deixa-me apenas ser um dos teus jornaleiros, eu não quero trabalhar com um contrato garantido para sempre, eu quero a cada dia depender de Ti, o que é que Tu me vais dizer para fazer hoje? Mas estou a entender? Ouvir o Espírito. Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo. Era necessário aquilo acontecer, era um ato público necessário. Era necessário o batismo, não por causa que ele tivesse pecado, mas para nos instituir uma ordenança da igreja. Era necessário que o Espírito Santo descesse até de uma forma corpórea, porque ninguém entendia o que era o Espírito Santo, então desceu de uma forma corpórea como pomba, para que toda a gente visse que ele foi cheio do Espírito Santo. É necessário.
É necessário ele comece um ministério público, realizando milagres, ensinando as verdades eternas do reino de Deus. E também para nós é necessário esse batismo com o Espírito Santo. Por isso nós na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui uma vigília para buscar o batismo com o Espírito Santo. Próximo culto de sexta-feira, pastor Luís Reis vai estar aqui a ministrar nessa área para sermos batizados ou renovados no Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência transformadora que capacita os cristãos a viver uma vida poderosa, uma vida cheia do Espírito, não mais na dimensão humana, falível, mas na dimensão do Espírito Santo. Agora, como? Muitos irmãos perguntam como ouvir o Espírito. Na última reunião que tivemos aqui de liderança, os irmãos sabem que nós temos reunião de pastores todas as terças-feiras, os pastores que estão o tempo inteiro na igreja. Trabalhamos em equipa, trabalhamos de uma forma colegial, porque são aqueles que são também assalariados pela igreja e que têm o sustento da igreja para viverem e para servir a igreja. E estávamos a falar de uma certa situação que só estamos a resolver e que o Ministério também está a resolver. E eu disse, eu não sei como é que é convosco. Eu sei que talvez alguns possam ouvir o Espírito Santo dizer, não vás por aí, não faças isso. Comigo não é assim. Não é. Eu gostaria que fosse, era muito mais simples se eu ouvisse ele dizer o que é. Mas não é assim, eu começo a sentir incomodado dentro de mim, as coisas não estão bem, o que é que se passa? E assim o Senhor trabalha comigo porque eu preciso de ir procurar respostas, se Ele desse logo a resposta eu não procurava a resposta, então começa aquela insatisfação e eu, Senhor, o que é que se passa? O que é que está mal? Mostra, por favor, o que é que está mal? E depois Deus começa a revelar uma situação e depois Deus começa a revelar outro caminho. Nós até tínhamos um bom plano, como Paulo tinha um bom plano de revisitar as igrejas, edificar as igrejas, mas Deus tinha a Macedónia no plano, era outro plano, e nós temos que perceber às vezes que o Senhor também fecha portas para nos fazer parar, para nós procurarmos qual é a sua vontade. E naquele momento em que nós estamos aos pés, Senhor, mostra, e de repente Deus coloca um pensamento assim estapafúrdio às vezes, um pensamento que não era muito normal, mas nós percebemos que isto não é um pensamento da nossa chaminé, é alguma coisa que veio do outro lado, e de repente nós percebemos, será que isto é de Deus? E começamos a orar, e quando começamos a ir nesse caminho e sentimos paz, então nós entendemos, este é o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é um caminho de paz, é um caminho de tranquilidade, não há inquietação, não há inquietude, nós ficamos em paz, mesmo que seja uma decisão assim de colocar em risco, cá na frente, de ir para um calo inconformável, mas nós ficamos em paz, porque estamos no centro da vontade de Deus, aprender a ouvir a Deus. Como é que podemos aprender a ouvir a Deus? Primeiro, leia a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia. Deus fala através da sua palavra. Tire tempo pela manhã. Se o seu irmão é mais indisciplinado, e os irmãos sabem que eu não sou uma pessoa muito disciplinada, eu gostava de ser mais disciplinado, graças a Deus tenho uma mulher com formação alemã, mas não sou muito disciplinado. Então eu disciplino-me a mim próprio, eu recebo a cada dia lembretes para me lembrar daquilo que é importante, da palavra, da leitura da palavra, os devocionais que eu estou a fazer, aquele momento, porque sem palavra nós não vamos conseguir. Então, graças a Deus, a tecnologia aí pode nos ajudar, em vez de nós recebemos coisas do mundo, recebemos coisas de Deus. E a cada manhã eu recebo uma, como ouvi esta de Liverstone, que foi tão bom e que achou a minha alma logo pela manhã. E nós recebemos e somos inspirados a continuar, porque a palavra com Deus é que vai fazer-nos discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo, porque a palavra claramente mostra o que é a voz de Deus, porque Deus nunca se contradiz, Deus nunca vai contra a sua palavra, porque Ele é fiel, não a nós, mas à sua palavra para a cumprir. A nós também, noutro sentido, quero dizer, não aos nossos caprichos. Ore, quer ouvir a voz de Deus? Ore, irmãos, ore regularmente. A oração é uma conversa com Deus, onde podemos expressar. Há pouco comecei a falar da Megan e esqueci-me completamente. E o que ela queria dizer, agora lembrei-me na oração, é que ela dizia, nós começamos a orar, e ela é muito vulnerável, nós começamos a orar e de repente vem um pensamento. E já estamos a divagar com aquele pensamento. E estamos na oração, mas já estamos a divagar. E ela disse, nós podemos usar isso também na oração. Esse é o segredo. Se estamos a divagar por alguma coisa que nos está a preocupar, nós pegamos nessa divagação, dizemos, Senhor, é isto mesmo que agora que eu estou a pensar, que eu preciso que Tu me ajudes. Estão a perceber? É apanhar as divagações e trazer para a oração. Apanhar aqueles momentos em que nós começamos a orar,
religiosamente chamamos: Senhor, estou diante de Ti, louvamos o Teu nome, noite de descanso, o pão de cada dia, obrigado pela paz, obrigado por esta cama. Eu gosto de agradecer pelo meu colchão, pela minha almofada, pela minha esposa, claro, em primeiro lugar, mas eu agradecer por coisas que nós temos. Oh, Senhor, é tão bom, as pessoas estão debaixo de chuva e ao frio, obrigado, e nós louvamos, e começamos ali a orar, mas de repente o pensamento já vai para aquele problema que nós temos, ou para uma conta que temos que pagar, ou alguma coisa que temos que resolver, e nós devemos ir lá. Espera aí, Senhor, estás a ver a minha mente a divagar, Senhor? É isto que me está a preocupar. Oh, Senhor, eu quero colocar isto aos Teus pés, esta minha preocupação. Eu não consigo, Senhor, não sou capaz. Resolve Tu por mim, Senhor. Age Tu por mim. Eu espero em Ti, assim como as mãos, como os olhos das servas atentam para as mãos das suas senhoras, assim fico eu à espera que Tu me mostres como é que eu devo fazer. Ouvir o Espírito, orar regularmente, participar nos cultos de estudo bíblico, culto da igreja, ser sensível ao Espírito e, acima de tudo, obediente à voz. Senão a voz vai deixar de falar, porque a voz fala ao nosso coração. E ouvir o Espírito é uma jornada de fé que transforma vidas. Eu gostaria muito que os irmãos pudessem descobrir isso, o que é ouvir o Espírito. Ouvir. E por fim termino. Ouvir para quê? Ouvir o Espírito para quê? Ouvir para agir. Ouvir para agir. Se for para ouvir: Senhor, é verdade, o filho pródigo estava lá veio contar outra vez a história, estava lá no meio dos porcos, lá a comer lá umas bolotas, uma bolotinha, uma coisa, tentava alimentar-se, lá estou eu a estragar aqui o streaming, tentava-se alimentar ali, dizia: pois é, eu devia de me levantar, devia de ir ter com o meu pai, devia, mas não vou. Levantar agora, nesta posição, não, ele disse: eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai, eu lhe direi que pequei contra ele, eu pequei contra os céus. E há muita gente que até ouve o Espírito, que até nos tenta conduzir, mas fica ali, naquele seu estado miserável do pecado, e não sai. Oh, irmão, haja. Eu creio que esta novidade do Espírito significa que o Espírito Santo nos quer dar uma criatividade a cada um de nós, de como podemos agir, como podemos comunicar esta mensagem, uma mensagem transformadora àquele que nos relacionamos, com aqueles que estão à nossa volta, com a nossa família, com a nossa vizinhança. Ouvir o Espírito para agir. Porque é no servir, irmãos, que nós recebemos a recompensa por parte do Espírito. É no serviço, seja na evangelização, seja nos aspectos práticos da igreja. É no serviço. Crente que não exerce o ministério é frustrado, vive sem alegria. Jesus prometeu recompensar. E eu vou terminar com a parábola de Jesus em Mateus 25. E nós vamos terminar então com este texto, para que o Senhor o grave no nosso coração e possamos seguir uma vida de serviço. Verso 31, Mateus 25, nós conhecemos esta parábola. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Senhor, aqui tens o que é teu. 26, respondendo o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Lançai, o verso 30, no servo inútil. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas, dos bodes as ovelhas. Para as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me.
Os justos responderão: quando, Senhor? Quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes um destes meus pequeninos irmãos, assim a mim o fizestes. Louvado seja o Senhor. Ouvir para agir. Aqui temos aspectos muito práticos e muito simples. Tive fome, deste-me de comer. Eu tenho orado ultimamente para que Deus levante no nosso meio mulheres e homens apaixonados por aquelas pessoas que têm fome e que chegam diante da liderança da igreja e dizem: pastor, nós queremos começar um ministério de alimentar o sem-abrigo nas ruas. O que é que nós podemos fazer? Gente que tem uma paixão por estrangeiros, quer ajudá-los para que eles não possam ser escravizados, que lhe tirem os documentos. Histórias que a minha esposa estava a contar e que está a acontecer na nossa nação, de jovens no Brasil e noutros países que são recrutadas a pensar que vêm trabalhar e depois são colocadas em boates, em lugares para serem vendidas como uma peça de carne. Gente que sente, gente que hospeda, gente que tem este ministério de hospitalidade, ou gente que gosta de visitar os doentes, os irmãos doentes. Nós temos uma série de irmãos de idade que estão sozinhos e ficam sempre tão felizes. A última vez estive com o irmão Semedo, eu não o conhecia, ao final eu até o conhecia, não o conhecia nesse estado. Estivemos ali com a nossa irmã Isabel, que é uma mulher que Deus tem levantado para nos conduzir neste ministério. E ele estava tão feliz e estava tão grato, no fim dizia: obrigado, obrigado. Obrigado pela vossa visita, foi tão importante. Claro que não é o meu ministério, até gostaria, mas não conseguimos fazer tudo. E esta é a minha maior frustração como líder, porque quando vemos a igreja tão grande, com tanta gente com necessidades, e só o estar a atender o telefone é quase o dia todo logo. Mas nós temos que descobrir qual é o ministério que Deus nos está a chamar para fazer e focar-nos nisso, como ouvíamos nesta conferência. Nós precisamos de focar, nós precisamos dizer não àquilo que não é o nosso ministério, não que não seja importante, mas para nós, Deus quer usar outra pessoa, nós não precisamos fazer tudo. E às vezes eu quero fazer tudo porque vejo as grandes necessidades, mas o Senhor diz: não faças tudo, faz aquilo para aquilo que eu te chamei para fazer. Desde que outros façam, desde que outros ponham ao lado, outros queiram trabalhar com zelo, com dedicação, outros que me queiram servir. Irmão, que o Espírito Santo possa falar convosco nesta manhã e ao ler este texto possamos dizer: é isto que o Espírito Santo está-me a dizer para fazer, é isto que o Espírito Santo está-me a dizer para fazer. Então, Romanos 7 ensina-nos que a vida cristã não é apenas uma adesão a regras, mas é uma relação viva e impulsionada pelo Espírito Santo. A liberdade que encontramos em Cristo tem que servir para nós servirmos a Deus, mas servirmos o próximo de uma forma nova, baseada no amor, na transformação, em vez da obrigação e da culpa. E esta mudança é essencial para o crescimento e para a maturidade cristã. Fiquemos em pé diante do Senhor. Palavra do Senhor nesta manhã, para nós, para mim, para cada um de nós.